Olá pessoal, é exatamente nesses momentos de isolamento é que a gente percebe a importância de coisas que a gente não dá o mínimo valor em tempos normais. Uma delas é a relação entre a moradia, o quintal e a cidade, ou seja, entre o espaço interno, aquele espaço externo que é um pouco mais coletivo, e o espaço da cidade, que é aquele coletivo maior, que é aquele espaço público. Vou falar um pouco disso porque trabalhar no espaço externo é dever do paisagista. Vou falar um pouquinho da história dessa relação. Na cidade colonial, por exemplo, as casas eram praticamente grudadas umas às outras. No fundo, eu tinha um quintal que era da minha família, ali onde eu plantava uma frutífera, onde eu tinha uma horta, onde eu usava esse espaço como um depósito de coisas que eu praticamente não usava mais, e pela porta da frente eu saía para a rua, e na rua ali tinha a vizinhança, tinha essa sociabilização com o coletivo muito maior, com o coletivo da cidade. Depois o tempo foi passando, as ruas começaram a ficar bastante movimentadas, com os carros, com os ônibus, e praticamente então as casas começaram a se virar para o fundo. Isso aconteceu mais ou menos na década de 70. Então normalmente essas casas, eu entro pela garagem, eu tenho ali área de serviço na frente, e depois é que eu entro para a sala. E essa sala se abre para o jardim, se abre para esse coletivo familiar. E eu dou as costas para aquele coletivo maior, para a minha vizinhança, para a minha cidade. Por quê? Porque eu tenho poucos vizinhos com quem eu me relaciono. Depois, na década de 80, em função da segurança, em função de vários fatores, as famílias começaram a ir mais para os prédios. E coincide exatamente com a época que as mulheres começaram a sair do lar e trabalhar fora de uma forma muito mais intensa. Aí, então, esse quintal começa a ser coletivo do prédio como um todo, e não mais de uma família. E esse quintal é exatamente o térreo, que começa a agregar vários equipamentos, como piscinas, playgrounds, áreas gourmets, recentemente áreas para cachorro, enfim, com muito mais equipamentos. Por quê? Porque tinha mais bolsos, mais pessoas pagantes, e essa área de lazer é muito mais completa do que aquela que apenas uma pessoa podia pagar, da habitação unifamiliar. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa relação da casa, do lote, da rua, da cidade, leia o livrinho do Nestor Goulart Reis Filho, que é O Quadro da Arquitetura no Brasil. Esse livro foi lançado em 1973. Nestor era meu professor, a gente fez uma grande festa para o lançamento desse livro lá no MASP. Foi um negócio maravilhoso. A editora é a Perspectiva, um livro fundamental para você conhecer a relação do lote da cidade e do urbanismo brasileiro. O tempo foi passando e a tendência foi os apartamentos ficarem cada vez menores. Por quê? O metro quadrado está ficando muito caro. Então as pessoas estão morando em áreas muito menores. Em estúdios, por exemplo. Então, com o passar do tempo, duas coisas aconteceram. O metro quadrado do apartamento foi ficando cada vez mais caro e, por outro lado, a família também começou a mudar muito. Aquela família mais tradicional, do pai, da mãe, vários filhos, o casal mais estável, ficando junto por muito tempo, isso começou a mudar. Pessoas começaram a se divorciar com mais frequência, então o mercado dos descasados aumentou bastante, casais do mesmo sexo, casais que não querem ter filhos, alguns até adotam animais. Tudo isso fez com que os apartamentos reduzissem ainda mais. E nesses apartamentos o conceito era mais ou menos o seguinte: você vive na área comum, onde ali você tem salão de festas, vários ambientes gourmets, e essas áreas comuns foram se equipando com lavanderias, coworkings, piscinas. Dessa forma, você vive com os amigos nas áreas comuns e sobe no seu apartamento praticamente para dormir. E você usa muito essas áreas comuns e muito a cidade. Então você usa as áreas comuns como quintal,
E a cidade também como esse quintal maior. Essa ideia de usar a cidade como um grande quintal, eu ouvi pela primeira vez de um colega arquiteto que foi passar umas semanas na França e disse o seguinte: eu aluguei um apartamento minúsculo, porque não interessava o tamanho do apartamento. Eu vivia a cidade. Meu grande quintal era a cidade. Essa ideia, então, do quintal sendo toda a cidade, um local que eu pudesse usar o tempo inteiro e não necessitando mais desse quintal com esse coletivo menor, de repente aconteceu na minha cabeça. E hoje, com o isolamento, essas pessoas que estão em apartamentos muito pequenos, obviamente estão sofrendo mais, porque nunca se imaginou que fosse acontecer uma coisa dessas, né? Por exemplo, as lojas, os cinemas, os parques que fecharam. Então, todo esse isolamento está trazendo uma carga muito grande de estresse para as pessoas, tanto fisicamente quanto mentalmente. Nesse momento, então, a gente avalia essa necessidade, essa importância do ir e vir, e a gente vê, a gente sente na carne como é importante a questão da sociabilização, como é importante a gente ter todos os tipos de sustentabilidade. A sustentabilidade ambiental, que se reflete diretamente na sustentabilidade social, que é manter o planeta vivo para as pessoas, para a sociedade estar vivendo bem. A sociedade, a humanidade pode acabar. A terceira sustentabilidade, a econômica, porque se a gente não tem a economia rodando, como nesse momento que nós paramos essa roda da economia, o que vai acontecer? Hoje se discute muito se essa retomada vai ser em forma de V ou se ela vai ser em forma de U. Na China foi em forma de V. Aqui se discute muito que vai depender das atividades. Algumas vão ser em forma de V, outras provavelmente vão ser em forma de U. E, finalmente, a sustentabilidade pessoal, ou seja, eu tenho que estar bem fisicamente, mentalmente, para eu poder ter atividades que melhoram a situação do planeta, que melhoram a questão social e que melhoram a questão econômica. Então, esse relacionamento com outras pessoas, o passear, o ir e vir, os entretenimentos, estar entre a natureza, estar entre o verde, são elementos fundamentais para o bem-estar físico e mental das pessoas. Pessoal, fiquem bem, fiquem em casa. A gente sabe que não está sendo fácil, mas é importante para que a gente vença esse inimigo invisível e, de repente, a gente vai sorrir e falar: graças a Deus, tudo isso passou. Graças a Deus, esse pesadelo acabou. Pessoal, vamos ficar bem fisicamente, mentalmente, com as nossas crianças, que não é fácil, porque tudo isso vai passar. E depois a gente vai voltar a sorrir, porque finalmente a gente vai reencontrar toda essa nossa liberdade deliciosa de respirar ar puro, de tomar sol na pele, de poder ver pessoas, de poder se relacionar, continuar nos eventos culturais que são tão importantes e voltar à nossa vida urbana tão gostosa. Um grande abraço para todo mundo.